Você vai assistir um corte do TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de recursos humanos e tecnologia. Quais são os principais indicadores para a gente medir o bem-estar nas empresas? A gente tem, em princípio, alguns indicadores, né, os indicadores padrão, né, que a gente já tinha, porque existem algumas questões. Primeiro, né, qual é a sua dor? Porque dentro de bem-estar, você pode falar de felicidade, você pode falar de engajamento, você pode falar de segurança psicológica, né? Aí você já pode ir mais para transtornos mentais, aí você já pode... Então, assim, existem hoje mais de 20 indicadores, né, que a gente consegue mensurar, nível de estresse, nível de burnout, escala de burnout, escala de estresse. Então, você precisa, primeiro, saber assim, o que está doendo dentro de uma empresa, né? Eu quero medir, está tudo bem, eu só quero medir. Desde uma pesquisa de clima organizacional, se ela for feita da forma transparente que deve ser, ou seja, outro dia um cliente me falou assim, a gente quer medir e tal, mas a gente tem um problema aqui e tal. Eu falei, olha, se você não for explicar porque você vai medir, e se você não for fazer alguma coisa com o que você mediu, eu vou perder o negócio, mas eu não posso deixar de te falar, não meça. Se você for medir alguma coisa para não fazer nada com o resultado e não dar nenhuma satisfação, não meça, né? Porque você aumenta a expectativa. Então, assim, vamos medir por medir. Conversa, faz uma roda de conversa, né? Porque a mensuração ela é a primeira fase, ou seja, ela é a fase qualitativa, quantitativa, e depois tem uma fase qualitativa. Então, assim, existem vários indicadores. Desde uma pesquisa de clima bem feita, né? Sucinta, que as pessoas entendam, e que você faça alguma coisa com a resposta, ela já pode ser um bom caminho. Agora, você está tendo um nível de afastamento, e aí vem uma parte importante, que é como que eu associo os indicadores de RH com aquilo que eu preciso medir. Então, veio um cliente para nós e falou assim, olha, nós estamos com um turnover numa determinada faixa vital para a nossa operação acima da média. Então, assim, você já via que o cara já tinha um baita de um controle de onde estava o problema. E a gente quer saber o que está acontecendo, vamos entrar com uma pesquisa, e a gente entrou com segurança psicológica. Segurança psicológica, né, e ENPS, que é o nível de fidelização. Então, de 0 a 10, quanto você indica a empresa para amigos, e a gente fala, né, de amigos e parentes, que você goste, né? Que indicar para amigo e parente você não gosta, não fácil, vale, né? Mas que você gosta. E assim, só nessas duas, só com esse cruzamento, e sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente obviamente que faz um sócio-demográfico, de acordo com o que a empresa necessita. E aí a gente já entra numa parte muito legal, Mari, de diversidade, né? Porque aí você começa a falar sobre gênero, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, sobre cor ou raça segundo o IBGE, né? E, a gente pergunta tipo de alimentação, depende do cuidado que a empresa pode ter. A empresa tem refeitório? Tem. As pessoas reclamam da falta de opção no refeitório? Vamos entrar com uma questão de intolerante à lactose. Então, dá para perguntar muita coisa, né, de saúde, porque tudo começa, né, quando a gente fala sobre MEV, né, sobre medicina de estilo de vida, são basicamente que 6 princípios, né? Alimentação, movimento, relacionamento, nível de estresse, sono e manejo de vícios, né? Então, esses são os 6. E tem a espiritualidade, que é o 7º. Tem empresas que ainda não querem tocar nesse tema, é compreensível, mas é necessário também. Mas quando você começa a trazer isso para um sócio demográfico, você começa a ver exatamente onde estão as distorções. Então, a gente sempre começa com uma pesquisa de sócio demográfico. Aí você pode medir o que for, vamos supor, vamos medir segurança psicológica, né? Aí você pergunta se as pessoas têm filho, a quantidade de filhos. E nesse caso, daquele caso específico, a gente perguntou e a gente percebeu que era uma insatisfação com o nível, o tipo de assistência médica que se dava que não podia se colocar os filhos. E a gente pega e fala, olha, está aqui, se você trouxer, e olha o nível que a gente consegue chegar só interpretando os dados. Se você realmente o seu indicador de turnover, de rotatividade voluntária, né, dessa equipe que é essencial para você, está
a 80% e a média do mercado é 60% e você quer chegar a 50%, vamos dizer que você chegue a 60%. E a gente faz uma conta de quanto custa, quanto está custando, ou seja, é stop loss, ou seja, quanto você para de perder se você... O que eles paravam de perder dava para contratar, melhorar a assistência médica. Ou seja, você melhora a percepção, você melhora a empregabilidade, você melhora, né, a sua marca, o seu NPS, porque ele está ligado ao eNPS, ou seja, o Net Promoter Score, que é a percepção do cliente versus a fidelização do funcionário, e você paga aquilo que você... Então, assim, quanto que custa? Nada. Se eu trouxer do stop loss, se eu parar de perder, e aí naquele caso, inclusive, o stop loss era maior, e o CEO falou assim, não, nem vou apresentar isso para o conselho, porque eles vão me cobrar isso, eu vou apresentar só o que custa para eu pagar. E se pagou, automático, né? Então, assim, dá para fazer todos esses cruzamentos. Mas a gente fala, eu prefiro ter uma segurança psicológica, né, que é de 0 a 10, né, a 7, mas que todos estejam a 7, do que 6,8, 7,2, do que ter, e a gente vê isso, infelizmente as empresas ainda são um retrato da sociedade, homens a 8 e mulheres a 6. Né? Mulheres brancas a 7 e mulheres pretas, pardas e indígenas a 5. Né? Os marcadores sociais pesam bastante nessas estatísticas, nessas pesquisas. Reflexo, assim, Reflexo né? E aí o que cabe à empresa? Cabe a criticar, cabe a tentar transformar a sociedade? Eu acredito que as transformações acontecem de dentro para fora. As nossas, né, com relação a como é que eu faço para não ter burnout de novo, e aí eu aprendi a querer mais ser feliz do que ter razão, né? Obviamente com outras várias coisas, mas dentro da empresa também. Então, tente mudar a sociedade de dentro para fora e não de fora para dentro. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.